As crianças vão descer? Já desceram? Que rápido, né? Graça e paz, irmãos. Amém? Tudo bem? Como é que foi o domingo de vocês aí? Tudo jóia? Como está sendo, né? Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo de número 1. A gente vai ler todo o capítulo 1, mas a gente vai entrar também no capítulo de número 2, somente até o versículo de número 8, porque ele já vai dar para nós a base para aquilo que a gente pretende, então, tratar nessa noite. Daniel já projetou ali. Todos acharam? Ok, se você por um acaso não achou, olhe para o monitor e você vai poder acompanhar a leitura do texto. O título do capítulo é Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto,
se não estás doente? Tem de ser tristeza no coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Amém? Graças a Deus. Como recomendação, e todas as vezes que eu prego, eu dou essa recomendação para a igreja, para os irmãos: leia todo o livro. Tá? Leia todo o livro. Se você fizer a leitura de todo o livro, com certeza, muitas questões que nós vamos falar durante a mensagem, durante a exposição, elas vão ser melhor aclaradas, esclarecidas para vocês. Então, façam a leitura completa do livro, porque isso é uma prática de estudo bíblico. Você lê o livro todo, ok? Para você poder compreender melhor. Vamos orar, fecha os olhos. Eterno Deus, a glória é toda tua, o louvor é somente para o Senhor, a honra é sua. Nós estamos, ó Deus, diante da tua palavra, que é inerrante, que tem autoridade, que é confiável, que é inspirada pelo Senhor. E essa palavra que o Senhor deixou como revelação para a tua igreja, porque ela é condutor da nossa vida. E nós queremos falar da tua palavra não conforme a nossa vontade, mas conforme a direção do teu Espírito. O Senhor já trabalhou no nosso coração, o Senhor já está trabalhando no nosso coração, mas o coração do homem, ele titubeia entre dois caminhos. Então, meu Deus, que nessa noite fique somente aquilo que é da tua vontade e que o Senhor fale ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém disse certa vez, e eu não me recordo aonde foi que eu ouvi isso, que construir algo pode ser um processo demorado, difícil e complexo. Mas reconstruir pode ser mais difícil, mais demorado e mais complexo, que você recomeçar uma obra. Eu fico refletindo às vezes, pensando, como reconstruir uma casa que um vendaval, que um tufão, que um desses eventos naturais, ele vai e destrói toda a casa, ele não deixa absolutamente nada dela em pé. Só deixa ali uma aparência de que naquele local houve uma casa um dia. Como recompor uma casa que a cada 2 ou 3 anos vem uma enchente e a água sobe até o teto
e a pessoa nem pagou a primeira recomposição de todos os objetos que estavam na casa, e agora a casa, novamente, ela é completamente tomada por água, e tudo aquilo que estava dentro foi destruído. Como reconstruir um trabalho que, vez ou outra, ele é jogado ao chão, ele é demolido, ele é destruído, ele é prejudicado por uma ou outra coisa? Se a gente pensar isso em termos de família, como reconstruir um casamento que às vezes está tão prejudicado por tanta coisa, e que às vezes nenhum dos cônjuges tem mais ânimo de olhar um para o outro e propor um meio de começar um processo de renovação e de reconstrução? Porque há casamentos que chegam num quadro como esse, em que nenhum dos dois consegue um olhar para o outro e propor alguma solução para a questão. Construir é um processo difícil. Quem já começou uma construção do zero, do terreno limpo, do terreno às vezes inclinado, íngreme, que você tem que fazer todo o processo de terraplenagem, fundação, levantar tudo isso, sabe que é um processo difícil, demorado, custoso, sacrificante, e que muitas vezes você tem vontade de quê? De desistir. E às vezes de passar para outro até com paredes na metade. Quem nunca teve vontade de desistir quando vê uma coisa que ele fez com tanto carinho, com tanto cuidado, simplesmente fazer o quê? Ser jogada ao chão, ser destruída. No começo de dezembro desse ano, do ano passado, eu preguei aqui no livro de Esdras. E eu iniciei a pregação naquele dia dizendo que, se você quiser entender bem o livro de Esdras, você tem por obrigação ler Esther, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias, porque são livros correlatos e são livros que eles estão dentro desse período de tempo que é chamado de pós-exílio. Se você não ler Neemias todo, você vai ter dificuldade de compreensão, mas se você quiser ter compreensão muito melhor de todo o contexto, de todo o quadro, leia Esther, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí eu posso dizer para você que você vai ser um cara craque nos livros do pós-exílio, que são livros desse contexto. O livro de Neemias, na Bíblia hebraica, ele está junto com o livro de Esdras. Junto. Há uma ideia de que quem escreveu Neemias foi Esdras e não Neemias. Porque o livro de Neemias, ele tem muita similaridade com Esdras em muitos aspectos. Muitos aspectos. O livro ele foi escrito provavelmente por volta do ano 445 a.C., que é o pós-exílio. O livro ele não dá muita informação sobre esse homem chamado Neemias. O que se sabe é que o nome Neemias significa Deus consola. Em algumas traduções, Deus conforta. O texto diz que ele é filho de um homem chamado Acalias, e o texto diz que ele tem um irmão chamado Anani. O texto de Neemias diz que ele é copeiro do rei, que é um cargo de extrema importância, e lá na frente o texto vai dizer que ele é nomeado governador. Uma pessoa de uma importância muito grande. O retorno de Neemias a Israel, ele tem uma finalidade. A finalidade ela começa com um escopo maior, que é a reconstrução da cidade, mas depois essa reconstrução ela vai se afunilando, e no capítulo 2, versículo 17, aí nós já caímos para a reedificação dos muros de Jerusalém. É muito interessante a gente refletir um pouco sobre essa ideia de construção dos muros. O muro é uma parte da nossa casa, uma parte de uma obra daquilo que nós fazemos. As nossas casas têm muro.
E quando a gente pensa no muro de uma casa, a primeira coisa que vem à nossa mente, qual que é? Proteção. Para que serve o muro da sua casa? O muro da sua casa, ele serve para proteger você. Ele serve para proteger sua família, ele serve para proteger as suas posses. Ele serve para proteger, para dar paz, para dar tranquilidade a você. Então, essa é a primeira ideia, e isso está dentro da ideia do texto de Neemias. Por quê? Porque o pessoal está num processo de reconstrução do templo, e era muito difícil você fazer a reconstrução tendo o quê? Tendo todas as outras nações ao lado como inimigas. Então você tinha que ter um objeto que protegesse aquelas pessoas nesse trabalho. Mas o muro, ele tem uma ideia muito interessante também, que é a ideia de identidade. E por que eu digo isso? Porque não entra qualquer pessoa dentro da sua casa. Se você constrói muro na sua casa para proteger sua casa, sua família, você também não deixa entrar dentro da sua casa qualquer pessoa. A grosso modo, dentro da sua casa está quem? Está quem leva seu sobrenome. Está a sua família, está a sua esposa, estão os seus filhos. E quando você abre as portas da sua casa para alguém entrar, você deixa entrar quem? Quem é do seu convívio. Então, a ideia de reconstrução do muro de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, está relacionada à identidade do povo também. Por isso que quando você faz a leitura bíblica, em alguns textos, você vai ver que os autores dos textos, eles fazem afirmação sobre o muro de Jerusalém. Salmo 51, versículo 18, faz a afirmação sobre o quê? Sobre os muros. O Salmo 122, versículo 7, ele diz assim, que reine paz dentro dos teus muros. E o texto de Isaías, capítulo 56, quando Isaías ele vê a salvação dos gentios, ele vê que é chegado um outro povo que não a nação de Israel, a salvação, ele vê que aquele povo ele vai entrar dentro do limite de Israel, dentro do limite da cidade santa, e aquele povo ele vai ser o quê? Ele vai ser salvo, ele vai ter um memorial. Isaías 56, você vai caminhando lá para o final, você vai fazer essa leitura. E quando você olha Apocalipse capítulo 21, indo para o final do Apocalipse, você vê que a Nova Jerusalém, ela tem o quê? Ela tem muralha, e a muralha é muito alta. E esse homem chamado Neemias, ele tem a responsabilidade, ele tem sobre os ombros dele essa tarefa árdua, complexa de fazer o quê? De reedificar os muros de Jerusalém, que significava proteção para o povo, proteção para o trabalho, mas que significava o quê? A identidade de um povo também. Israel está voltando do exílio, Israel está retornando do exílio, e agora você tem pessoas que trabalham nesse processo de reconstrução. O que precisa ser reconstruído na sua vida? Será que alguma coisa da sua vida não foi ao chão e precisa ser reerguido novamente? Será que você não entrou hoje aqui com essa ideia, olha, eu sinto que alguma coisa na minha vida desmoronou e agora eu preciso começar esse processo de reedificar isso aí novamente, fazer isso aí ser levantado novamente, erguer novamente, renovar, restaurar, reconstruir isso novamente. Será que não há situações na nossa vida que estão lá no chão, que foram quebradas, prejudicadas, e que agora a gente precisa então, como Neemias, entrar nesse processo de começar tudo de novo e refazer isso? É bem possível. É bem possível. E eu queria então, à luz desse texto,
Porque quando você continua na leitura de Neemias, do livro, você vai ver que as muralhas foram reedificadas. Eu queria, à luz somente dessa parte que nós vemos aqui, pensar em algumas respostas por que esse homem ele teve êxito. Porque quando você lê lá no versículo de número 8 de Neemias capítulo 2, Neemias ele vai dizer algo que em Esdras está escrito em 4 ocorrências: a boa mão do Senhor era com ele. Irmão, irmã, é possível a boa mão do Senhor estar sobre a nossa vida. Como? E que resposta então Neemias ele vai dar para nós? Primeira resposta que Neemias vai dar para nós aqui é que a gente precisa então compreender toda a realidade e além da realidade. Eu tenho um amigo que ele certa vez, a gente ia passear, num domingo à tarde a gente ia passear para um lugar, e aí a gente convidou ele para ir também com a gente, ele e a esposa dele, eles não tinham filho ainda, e ele pegou e falou: não, eu não vou poder ir. Eu achei estranho porque sempre ele ia passear com a gente, né? Quando a gente chamava, ele sempre ia, ele nunca negava. Naquele dia eu achei muito estranho ele pegar e falar não ir. Aí eu falei: mas por quê? Algum problema? Você vai fazer alguma coisa? Ele falou assim: Mauro, é o seguinte, cara. Eu e minha esposa, nós se endividamos de uma forma que a gente não entende como isso aconteceu. E nós estamos acuados e sem conseguir dormir à noite. E uma pregação não é sobre dinheiro, tá? Não vou falar sobre dinheiro de forma nenhuma, porque eu não falo sobre isso. Ele disse assim: eu e minha esposa nos endividamos de uma forma que a gente está sem caminho. A gente não está conseguindo andar para frente, para o lado, para o outro lado. E a gente percebeu que nós não estamos conseguindo nem dormir. E esse problema da crise financeira, ele está minando o nosso casamento. E ele disse: eu e minha esposa, nós marcamos essa tarde desse domingo para a gente discutir essa questão da nossa crise financeira. Perceba você, que é um casal que ele entende que há uma crise, é um homem e uma mulher que ele percebe, eles entendem que há um problema, as coisas estão acontecendo, isso está aprisionando eles, está sufocando eles, e eles simplesmente fizeram o quê? Eles falaram assim: agora a gente vai fechar para balanço. Nós vamos fechar para balanço. Nós vamos parar tudo, a gente não vai sair, a gente não vai fazer absolutamente nada, nós vamos parar, eu e ela, por quê? Porque nós fizemos isso errado e agora nós vamos começar a trabalhar uma forma de corrigir, de acertar isso aí. Foi isso que eles fizeram. Mas Neemias, ele busca tomar conhecimento da realidade. Ele está no palácio, ele está num local lá, um local bom, ele tem sua função, que é uma boa função, mas o coração daquele homem Neemias, ele está em Jerusalém. Está em Jerusalém. É igual o coração daquela menina que apresenta Deus para Naamã. Ela diz: olha, se o meu general, se o meu senhor ele estivesse em Jerusalém, lá tem um homem que cura ele.
Neemias, ele está onde? Ele está na Pérsia, mas o coração dele está onde? Está na cidade santa, está na cidade de Deus. E da primeira ocasião, na primeira oportunidade que ele tem, que ele olha alguém, que ele percebe que está chegando alguém, que essa pessoa está munida de informação para transmitir informação para ele e para abrir o leque dele, para fazer ele entender como é que está a situação, ele não perde a oportunidade, ele faz o questionamento e ele pergunta. Ele toma conhecimento o quê? Da realidade. É aquela pessoa ali que é o irmão dele vai dar para ele o quê? Vai dar para ele todo o relatório de como está Jerusalém. Quem aqui nunca leu Neemias? Alguém aqui nunca leu? Levante a mão, não tem problema. Todo mundo já leu. Isso, temos ali algumas pessoas que nunca leram Neemias, mas a maioria já leu. Ele questiona, ele busca conhecer a realidade do negócio, ele busca saber como é que está o quadro, o que está acontecendo lá, porque assim, nós viemos para cá, e perceba você, Neemias está fazendo essa pergunta para eles aqui, sabe quanto tempo depois? Quase 80 anos depois do desterro. Porque eles já estão na Pérsia, em Babilônia foi 70 anos. Em Babilônia foi 70 anos, e depois eles foram para a Pérsia, alguns. Então, faz 70 anos que a cidade está destruída, os muros estão derribados, e as pessoas lá em Jerusalém estão vivendo o quê? Na miséria, na desgraça, e conforme o texto diz, no opróbrio, na vergonha. O pecado, ele prejudicou a nossa capacidade de analisar as coisas. Ele prejudicou a nossa capacidade de buscar informação, ele prejudicou a nossa capacidade de parar e simplesmente olhar uma situação e falar assim, o que está acontecendo de fato? O que está se passando aqui? E quando ele tem a resposta para o questionamento dele, o texto diz que esse homem ele faz o quê? Ele cai numa tristeza fora do comum. E o choro de Neemias, o lamento de Neemias aqui, irmão, sabe o que é? Lamento de morte. É lamento de morte, porque o texto diz que ele pranteou durante vários dias. É lamento de morte. É aquele choro que nós temos quando a gente perde uma pessoa muito querida da nossa família, e a gente chora hoje, a gente chora no dia, a gente chora no velório, a gente chora no dia posterior, a gente continua chorando vez ou outra. O choro dele aqui é choro de morte, é lamento de morte, é lamento porque alguma coisa muito importante foi ao chão, foi perdida, foi destruída, e está sendo o que? Motivo de vergonha. Ele olha para o fato agora, mas a oração dele, e aí ele começa então a fazer essa oração. A primeira vez que eu li esse texto aqui, e que eu vi um homem que quando ele sabe da situação da cidade que os pais dele estão enterrados, cidade de Deus, Jerusalém, quando ele sabe que a cidade está destruída e que ele lamenta, eu comecei a refletir da seguinte forma: será que se eu chegasse nos portões de minha igreja hoje lá, e alguém dissesse, olha, a igreja aqui não existe mais, procure outro lugar, que sentimentos eu teria no meu coração? Se você hoje batesse nesse portão aqui, alguém falasse assim, olha, a primeira igreja presbiteriana de Carapicuíba, ela fechou, ela não existe mais. O que você falaria? Sem problema. Eu tenho a segunda, eu tenho a terceira, eu tenho a quarta, eu tenho a renovada, eu tenho a
a segunda renovada, a terceira renovada, eu tenho outras por aqui. Só que a posição do homem aqui, que tem o coração em Deus, que tem o coração lá na cidade de Deus, é completamente diferente. É uma posição que é uma postura de lamento. Ele sofre com a situação da cidade. Ele geme no seu interior pela situação da cidade. E quando ele começa a orar, ele começa então a fazer confissão, ele começa a dizer, olha, nós pecamos. Isso não é olhar só a realidade. Isso não é ter olhos somente para a realidade, porque você pode chegar aqui, ter olhos para a realidade e achar que tal coisa está fora do lugar. Mas ter olhos além da realidade é olhar muito mais do que aquilo. O casal que eu falei para vocês que se endividou, quando eles olharam além da realidade, eles olharam que eles começaram a gastar com coisas que eles não deveriam gastar. Eles começaram a ir em lugares que eles não podiam ir. Eles começaram a querer ostentar um padrão de vida que eles não poderiam ostentar. Então não era só o fato de que eles estavam endividados. Não é somente o fato de que os muros de Jerusalém estão caídos. O fato é de que houve o quê? Houve um fio condutor que levou aqueles muros a serem o quê? Derrubados. A caírem. Isso é olhar além da realidade. Isso é olhar o fato agora, mas é olhar o fato outrora. E por que você tem que olhar além da realidade? Porque quando você olhar além da realidade, você vai começar a enxergar, sabe o quê? Os descaminhos da coisa. Porque quem começa a olhar além da realidade, começa a olhar a hora que a coisa ela começou a perder o rumo, a hora que a coisa começou a derrapar, a hora que a vontade começou ali a se perder, a hora que começou a perder a vontade de congregar, a hora que perdeu a vontade de ler a palavra, a hora que perdeu a vontade de orar, a hora que perdeu a vontade de evangelizar. A gente começa a olhar no nosso passado, a gente começa a olhar na linha do nosso tempo, o momento em que a gente começou a dar essas derrapadas, a dar essas escorregadas, porque essa é a oração de Neemias. E a oração de Neemias ela é maravilhosa porque ele diz assim: Senhor, nós estamos aqui porque esse povo fez coisa errada, esse povo pecou. Não. Neemias diz assim: nós temos pecado. Neemias não diz que a culpa é do outro. Neemias não diz aqui que a culpa é do pastor da igreja. Neemias não diz que a culpa é do presbítero. Neemias não diz que a culpa foi do diácono que não chegou na hora. Neemias não diz que a culpa foi de fulano porque não deu dízimo. Neemias não diz nada disso. Neemias ele tem um olhar além da realidade. Neemias ele olha o fato estragado, prejudicado, mas ele olha todo o canal condutor. Ele olha tudo aquilo que levou àquele acontecimento. Isso é sensatez. Ser justo. Isso é ser justo. É fazer a oração que ele fez. Nós temos pecado. Nós temos errado. Neemias, meus irmãos, obrigado. Neemias não faz que nem aqueles meninos que quando eles são pegos em algum delito, ele diz assim: não, o pessoal estava roubando, aí eu passei na hora, a polícia veio, eles tinham corrido, pegaram eu. Porque ninguém é culpado. Neemias diz assim: nós temos pecado.
Isso é conhecer a realidade e além da realidade. Neemias, ele consegue olhar para o passado, para o pecado. Neemias, ele consegue olhar que atitudes naquele passado foram um canal condutor para o problema que está acontecendo agora. Ele consegue olhar para o problema que está acontecendo e ver qual é a grande dificuldade, então, que a nação vai ter, que o pessoal vai ter com aquele processo de reconstrução. E Neemias, ele olha também o que para o futuro. Os primeiros processos, um dos primeiros pontos para a gente poder reconstruir algo em nossa vida é olhar a realidade além da realidade. O que está acontecendo hoje na minha vida? O que está se passando? Será que nós estamos com os olhos abertos para aquilo que está acontecendo na nossa vida? Segundo, Neemias, ele demonstrou nesse texto aqui que no curso de todo o processo, Deus, ele é a figura principal. Quem já estudou teologia, ou quem vem em EBD e presta atenção nas aulas, já deve ter ouvido que existem várias formas das pessoas enxergarem a pessoa de Deus. A forma mais fácil de você descrever é o ateísmo, que é aquele que diz simplesmente que Deus não existe. E acabou. Existe uma filosofia chamada agnosticismo, que eu costumo dizer que é a filosofia do 1 a 1. Porque o agnosticismo, eles dizem que você tem muita coisa que prova que Deus existe, mas você tem muita coisa que prova que Deus não existe. E aí empata a questão. Então é melhor você nem avançar na discussão. Você tem uma filosofia chamada deísmo que diz que Deus, ele criou o mundo, mas ele não tem relação com o mundo. Deus, ele criou e ele está lá ocupado com as coisas dele, e o mundo está aqui andando por causas naturais, por leis ditadas por ele, e acabou, e esse mundo vai seguir. E você tem o teísmo, que é a nossa concepção, o nosso conceito, que Deus, ele existe, que ele criou tudo, e que ele se relaciona com a criação e que ele governa a história. Olhar esse texto sobre a ótica do teísmo é maravilhoso, porque Deus levou aquele povo até ali. Mais de 70 anos atrás, Deus arrancou aquele povo de Israel e levou aquele povo até ali. É difícil, às vezes, para nós olhar Deus além da história. Amém. Obrigado. Mas Deus, ele está impregnado, ele está embrenhado na história. Tem histórias que acontecem na vida das pessoas que elas são muito espantosas, né? A igreja que eu era, tinha uma moça, essa história ela é muito interessante, tinha uma moça que ela começou a ir para a igreja criancinha, foi crescendo, crescendo, sempre indo para a igreja, a família dela não ia para a igreja, começou a ir, mas depois parou. E aí ela chegou na fase que aí ela queria namorar, e aí não aparecia namorado, e aí ela foi ficando um pouco mais, foi crescendo, passando os anos, e ela não tinha namorado, e não aparecia namorado. E até determinada idade dela, ela não se preocupava com isso, mas depois de determinada idade, ela começou a se preocupar. Porque ela via pessoas da igreja arrumando namorado e casando, outros arrumavam namorado e casavam e tal, e ela parecia que ela estava o quê? Ficando para trás, né?
E ela se angustiava muito com isso. E tinha uma senhora, que era da igreja também, bem idosa, que ela morava do lado de um bar, né? E aquele bar começou a ter um movimento assim fora do comum, e gente lá, e ela morava ali do lado. E aí um rapaz, eu não vou falar o nome dele, porque se ele assistir isso aqui, ele vai ligar para mim. Mas um rapaz, ele bebia no bar, e ele caía no portão da casa dela e ficava lá caído. E aí ela via ele caído, ela se acostumou com aquele rapaz ali caído, naquele lugar ali, no portão da casa dela. Aí ela esperava dar algumas horas, quando ela via que já tinha passado algumas horas, ela ia lá, chamava ele, acordava, conversava com ele, dava uma água, dava um café para ele, uma senhora dava um café para ele e falava: você precisa de Jesus na sua vida. Então, ela dava um café, animava ele e evangelizava aquele rapaz. Depois de um bom tempo, ele caindo quase que todo final de semana no portão da casa dela, um dia ele pegou e falou assim: eu vou no culto com a senhora. E aí ele foi no culto com ela. E aí, joia. Chegou no culto lá, e aí ele foi um domingo, ele foi o outro, ele foi indo. Até que ele começou a se firmar, sabe? A perna parou de cambalear, igreja, mundo, e ele começou a se firmar. Ele foi se firmando e começou a participar, né? Parou de beber, parou de ir no boteco. Aquela realidade do cara caído no portão já não existia mais. E aí ele começou a se relacionar com essa moça que não tinha namorado. Eles tinham a mesma idade, começou a se relacionar com ela. Começaram a conversar, começaram ali um namoro, engataram um noivado. E a coisa mais interessante foi que aquele rapaz que enchia a cara de cachaça no bar do lado da casa daquela senhora, e que ela evangelizou, que ela convidou para ir na igreja novamente, ele foi, tá? Ele era desviado da denominação que eu era, a mesma que era a moça, lá em Goiás. Ele era da mesma denominação que nós éramos, só que lá em Goiás. Ele conhecia todos os pastores da denominação, a liderança da denominação, ele conhecia o seminário da denominação, conhecia a casa de crianças da denominação melhor do que nós, aqui de São Paulo. E um dia ela dando testemunho, ela falou assim: que interessante, né? Deus foi lá em Goiás achar um cara para casar comigo. Eu aqui em São Paulo. Isso é uma história espantosa, mas é uma história que mostra para nós, sabe o quê? Que Deus é a figura central em todos esses processos. E que a gente tem que enxergar dessa forma. Porque quando Neemias toma conhecimento da situação de Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é buscar a Deus. E a oração dele é uma oração que ele mostra esse entendimento de que o controle de tudo está nas mãos de Deus, mesmo que sejam as piores coisas. Porque muita gente morreu na subida de Nabucodonosor contra Jerusalém, muita gente morreu no exílio, muitas pessoas morreram, mas tudo isso estava no controle de Deus. E Neemias, ele foi uma pessoa que ele enxergou o quê? Deus controlando, governando todo o processo. Por isso que ele vai então buscar Deus nesse processo. E aí vem uma questão para a gente refletir também. Porque Neemias, o texto diz que ele era copeiro do rei.
Era um cargo perigoso, mas era um cargo importante. Porque nós vemos aqui que ele já havia provado o vinho. E se o vinho tivesse envenenado, quem morria era ele. Isso mostra para nós que Deus está no coração de Neemias e Neemias está com o seu coração em Deus. Por quê? Porque ele diz: eu quero voltar e reedificar. Poderia ter continuado na Pérsia, no palácio, lá tranquilo. Não. Eu quero voltar em Jerusalém e eu quero então reconstruir isso aí. Isso é o governo de Deus, irmãos, que molda, sabe o que? Os objetivos de uma pessoa, que faz uma pessoa entender que os planos de Deus são maiores do que o dele. Isso é o governo de Deus que faz a gente entender que eu posso pensar N coisas, que eu posso planejar N coisas, mas o que Deus planeja para a minha vida é muito maior do que isso. Isso é a soberania de Deus que faz eu enxergar que eu não sou absolutamente nada diante dEle, da grandeza dEle. E que Ele move o mundo do jeito que Ele quiser, da forma como Ele quiser. E para a gente finalizar, que o tempo está avançando. Neemias, ele transformou a inquietação do coração em uma ação objetiva. Depois que ele toma conhecimento da situação, ele chora, ele se lamenta por vários dias e ele toma uma decisão. Qual foi a decisão? Eu vou lá reconstruir esse muro. Porque inquietação sem ação é encheção de saco. Inquietação do coração sem objetividade é encheção de saco. Ah, mas está chato. Ah, mas eu não estou gostando. Ah, mas não está legal. Inquietação sem um plano de resolução é encheção de saco. Não passa disso. Ele tem uma inquietação no coração dele. Ele sabe da situação de Jerusalém, ele sabe da situação do muro, ele sabe o que está acontecendo lá na cidade que os pais dele foram enterrados, que as pessoas estão vivendo em miséria, as pessoas estão vivendo em desprezo, em vergonha. Ele fala: alguma coisa precisa ser feita. Tem dois textos que são muito interessantes. Tem um texto, 2 Reis, capítulo 6, que é aquele texto da escola de profetas, que Eliseu era o líder deles, e um deles chega no Eliseu e fala assim: olha, esse lugar é apertado demais para nós. Aí eles têm uma ideia. Qual que é a ideia que eles têm? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aí um machado, a gente vai se reunir, vamos na floresta, a gente vai cortar madeira e nós vamos fazer um lugar maior. Isso é uma inquietação que conduz a uma ação objetiva. O lugar que nós habitamos é pequeno demais para nós, profeta Eliseu. E aí o profeta faz o quê? O profeta fala: então pode ir. Ele falou: não, você vai com a gente. Podem ler esse texto lá. O discípulo do profeta diz assim: não, serve de ir conosco. E por que ele diz isso? Porque lá, quando eles vão cortar madeira, o que acontece? Machado cai dentro do rio. Quem é que faz o milagre? O profeta que faz o milagre para retomar o machado. Inquietação sem ação, sem objetividade, é encheção de saco. É lamento, é murmuração.
Então, a pergunta para nós é a seguinte: como é que nós administramos as nossas inquietações do dia a dia? A gente reclama, a gente bate a porta, a gente pega o carro e sai correndo nas ruas. Eu vou sair, eu quero arejar a minha cabeça. Como é que você resolve as suas inquietações? O homem chamado Neemias, que recebe essa tarefa de reconstruir os muros, ele tem uma inquietação, ele tem um desassossego no coração dele, mas ele fala assim: eu vou resolver esse negócio. Ele mata no peito e ele vai em frente. Tem um texto de Êxodo, capítulo 14. Esse texto é bom para a gente entender que tudo aquilo que a gente vai fazer tem etapas, tem partes. Que o povo está diante do mar, e aí Deus diz para Moisés assim: Moisés, por que você está mandando o povo clamar? Manda esse povo, Moisés, marchar. Manda esse povo, Moisés, andar, atravessar esse mar, Moisés. Pega aí o teu bordão, a tua vara e bate no mar, Moisés. Não ache, Moisés, que é momento de você agora parar e se ajoelhar com esse povo para orar, porque, estão vindo atrás com cavalo, com lança, com espada, com tudo quanto é coisa, estão querendo levar vocês de volta. A inquietação, ela tem um lugar na nossa vida, mas a inquietação, ela tem que conduzir a gente para algum caminho, para alguma coisa, irmãos. A inquietação do baixo salário tem que conduzir a gente para algum lugar. A inquietação de uma igreja vazia tem que nos conduzir para algum lugar. A inquietação de um casamento prejudicado tem que nos conduzir para algum lugar, porque senão é encheção de saco. A inquietação do coração tem que fazer a gente andar, a gente tem que pegar ela e falar: eu vou resolver isso aí, fazer alguma coisa, eu não vou ficar simplesmente chorando o resto da semana, o resto do mês. Ai, que eu estou sofrendo. Ai, meu Deus do céu. Ai, que eu estou ganhando mal. E o meu chefe não me reconhece. A igreja estava vazia, sabe? Essas coisas que só enchem o saco da gente e só a gente fica ouvindo isso toda semana, todos os dias, e não muda porque a gente não pega isso e a gente não transforma isso em nenhum tipo de ação objetiva. Está vazia? Pegue folhetos e vá à rua evangelizar. Está manchada a parede? Compre 2 latas de tinta de 18 litros e pinte. O som não está legal? Reserve 10% do teu salário e deposite ali para contribuir. Não está sabendo lidar com as coisas que acontecem na sua vida? Pegue tua Bíblia de manhã, venha para a EBD, estude a Bíblia, faça perguntas. Mas não fique somente na inquietação e nas tristezas. E saiba que esse homem chamado Neemias, quando ele chegou em Jerusalém para ele reedificar o muro, as coisas não foram fáceis para ele, não. As coisas foram difíceis.
Mas o texto diz que o muro foi reedificado. É isso que o texto diz. Para a gente recapitular, conheça a realidade, faça um raio-x completo da situação. Que pontos da tua vida, que pontos do teu ministério, que situações hoje que você está percebendo que, gente, não está legal, isso está prejudicando a minha vida, isso está emperrando o negócio, não está indo, eu não estou bem, eu sei que Deus não está gostando disso, Deus não está se agradando disso. Segundo, a pessoa mais interessada em mudar essas coisas na sua vida é Deus. Mais interessado do que você. E terceiro, não gostou do que está acontecendo? Tome uma atitude, faça alguma coisa. É assim que as coisas funcionam, irmãos. É assim que as coisas caminham. É assim que as coisas acontecem na nossa vida. E para a gente colocar isso, assim, para fechar a régua. Você pode pegar isso tudo que eu falei aqui durante esses minutos aqui e falar assim, eu tenho um projeto na minha vida, eu acho que Eu queria que antes de você refletir sobre isso, você reflita sobre o seguinte: a inquietação de Neemias foi pelos muros de Jerusalém. Pelos muros de Jerusalém. Porque o coração de Neemias estava onde? Estava lá, em Jerusalém, na pessoa de Deus. E eu queria que você pegasse tudo isso e você tentasse colocar isso dentro da sua relação com Deus. Da sua relação com Deus. Depois você pensa no seu projeto, naquilo que você quer para a sua vida. 2025 está começando, você tem muita coisa que você quer fazer. Você reflita sobre isso aí. Mas pense dessa forma. Reflita dessa forma. Que Deus nos abençoe, vamos orar.